Canal 69 na área, cara. Eu vou começar já falando de Flamengo? Não, Flamengo vou deixar mais pro final. Eu quero começar falando de uma situação que me incomoda bastante. Me incomoda bastante. E eu acredito que incomoda todo mundo que gosta de futebol, que é a violência. A violência dentro do estádio, a violência contra jogadores, a violência contra torcedores, briga de torcida organizada. E o que me deixa mais triste é a conivência de um órgão que deveria inibir, que deveria punir severamente esse tipo de comportamento e que, infelizmente, cara, deixa acontecer. A gente sabe que a Conmebol tem um vasto histórico de conivência com esse tipo de ação, com esse tipo de acontecimento. Eles não dão a devida importância e uma hora vai acontecer uma coisa pior, né? Se é que pode piorar. Mas o problema é que, se tratando de Conmebol, sempre dá para piorar. Sempre dá para piorar. Jogo do Independiente com a Universidade de Chile. Um jogo muito bom, por sinal, tá? O primeiro tempo foi um jogo muito bom mesmo. Né? O Independiente precisa do resultado, precisava ali do resultado. E foi quem teve as melhores chances no jogo, mas a gente não está aqui para falar do jogo. Então a gente vai falar justamente do que aconteceu nos 45 minutos ali, né? Acabou o primeiro tempo, já tinha um burburinho de confusão, mas iniciou ali o segundo tempo e com 2 minutos do segundo tempo já foi paralisada a partida. Por quê? Por falta de segurança. Porque viu que estava pior. Estava pior e a pergunta que eu me faço é: cadê a polícia nessa hora? Cadê a polícia nessa hora? Quando você identifica um início de confusão generalizada, você já tem que ter a tropa de choque, já tem que ter alguém para fazer um cordão ali para impedir que as duas torcidas se encontrem. E a confusão ela começou de uma forma isolada e foi tomando proporção, e resultou nas imagens que a gente já viu aí em diversos portais, em diversos veículos de comunicação. E, cara, sinceramente, a culpa é da Conmebol. Não inibe esse tipo de ação. 2 dias atrás, a gente teve o episódio da invasão do Santos, do CT, né? Do CT do Santos lá, para cobrar jogadores. E aquilo, para escalar para o que a gente viu no jogo contra o Independente, não vai demorar. É questão de tempo, tá? É questão de tempo para você ter esse tipo de comportamento, ter esse tipo de resultado. Por quê? Por conivência. Porque a Sul-Americana, a Conmebol, a Sul-Americana é uma competição que ela tem um cunho meio que de pelada. Deixa acontecer. Qualquer coisa que acontece é mimimi, toma proporções. Ah, não, deixa. A Conmebol mesmo, ela não se posiciona de forma veemente contra. E quando se posiciona é por causa de pressão que vem de fora, às vezes dá repercussão que é muito grande, pressiona e eles vão lá e soltam nota. Só que está sempre acontecendo e eles estão sempre. Ah, deixa. E aqui no Brasil a gente está tomando um rumo parecido. Por quê? Porque quando você invade um CT, coloca dedo na cara de jogador, fala que vai dar tapa na cara de jogador, que o jogador merece apanhar na cara. Quando você faz o que fizeram ali com o Guilherme, que eu mesmo sou crítico do futebol dele. Futebol, gente, dentro de campo. Realmente, o caminhão de gols que ele perde nas partidas, o tanto de passes que poderiam ter sido assistência, mas por falta, às vezes, eu não acho, né, que seja técnica, né? Porque técnico, o cara não chega no profissional sem saber jogar bola. Mas aí se discute se ele está na grandeza do Santos. Aí é uma discussão, mas dentro do futebol. Quando você parte para ofensa pessoal, aí, cara, o jogador tem família igual o torcedor, o jogador tem filho, tem mãe. Imagina eles vendo esse tipo de situação, é complicado, tá? Complicado. Então, assim, é complicado essa situação porque daqui a pouco vai ser. Hoje, né, aconteceu no território vizinho, daqui a pouco vai ser aqui. Vai ser aqui, e é inevitável, se torna inevitável. Por quê? Pela gestão, pelo comportamento das entidades que não tomam medidas
severas contra esse tipo de ato. Os times podem ser excluídos da competição, aí vai aguardar para ver o desenrolar da situação, mas eu já falo que não vai parar, não vai parar, e eu acredito que não vão ser banidos, acredito que vai ter ali uma punição de período ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem competir e depois voltar ao normal de novo. Falar do Botafogo eliminado, surpreendentemente, tá? Porque o Botafogo, ele tinha ganhado o primeiro jogo foi 1-0, então o Botafogo já tinha que sustentar a vantagem. O 0-0 era do Botafogo, se o Botafogo perdesse por um gol de diferença, teria ali penalidades, o Botafogo conseguiu tomar o seu primeiro gol aos 6 minutos de acabar a vantagem. A vantagem construída no primeiro jogo foi embora com 6 minutos de jogo. No Botafogo irreconhecível, e aí tem gente que faz piada assim, fala irreconhecível, não, é reconhecível. Irreconhecível é o de 2024, mas não. O Botafogo no jogo foi irreconhecível. Espaçado, o Botafogo parece que sentiu muito o gol. Até o momento do gol, apesar que são 6 minutos, você vai falar de 6 minutos de jogo, mas nos primeiros 6 minutos ali, o Botafogo estava mostrando uma personalidade. Mas depois do gol, acabou. Tá? Acabou. Aí começou a errar muito passe. E no segundo tempo, toma mais um gol e finaliza ali e acabou. Morreu o Botafogo, eliminado. A gente sabe que jogar em altitude é complicado. Jogar em altitude é complicado. O fator altitude conta muito, porque exige demais fisicamente os jogadores. E você percebe nitidamente os jogadores mais lentos. Ontem deu para perceber os jogadores do Botafogo mais lentos, errando o tempo de bola, errando passes. Então, assim, a gente sabe que exige, mas o Botafogo estava com vantagem. Poderia ter bolado uma estratégia melhor para poder. Se não, eu acredito que você administrar um resultado de 1-0 é complicado, porque um gol joga tudo por água abaixo. Mas poderia ter bolado uma estratégia melhor, né? Mas fato é que, como diz o Renato Paiva, o cemitério do futebol está repleto de favoritos. E foi até uma provocação da LDU, postou lá, depois do jogo, justamente essa frase. E é verdade, é verdade. Agora vamos ver o Botafogo como vai seguir para o decorrer da temporada, mas tá complicada a situação do Fogão, hein? Falar agora Flamengo e Inter. Isso aqui eu deixei para o final, por quê? Porque desde quando eu criei o canal, e isso eu incluo outro canal meu que infelizmente eu perdi acesso, né, que foi hackeado, eu não consegui recuperar, eu sempre bato na tecla que falar do Flamengo é chover no molhado. Por quê? Gente, o Flamengo dificilmente entra em campo para perder. Acontece? Acontece. Mas o Flamengo está um nível tão acima que o dia que esse time tiver 100%, e quando eu digo 100%, eu falo, os jogadores no dia estiverem inspirados, todos os jogadores, não tem para ninguém. Não tem elenco, não tem time no futebol brasileiro que segure. Tá? Mas o Botafogo perdeu para o Cruzeiro, o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, o Flamengo sofreu para jogar contra o Mirassol. Gente, beleza, beleza. Isso tudo entra num contexto de competição que você tem 38 rodadas. E o Flamengo tá também na Libertadores, então assim, beleza. Tem todo o contexto, eu não estou falando aqui que o Flamengo vai ganhar de todo mundo, vai ganhar todos. Mas o Flamengo tem um elenco, tem um time que dificilmente, se esses caras estiverem no dia deles, ninguém vai ganhar. É quase impossível, eu não digo impossível porque você está falando de futebol e tudo pode acontecer. Mas a qualidade técnica do Flamengo está muito acima. Muito acima. E entra aquela brincadeira do Bruno Henrique sobre o outro patamar, exatamente isso. O Flamengo está em outro patamar. Tá? O Flamengo tem, e até eu anotei aqui, porque para não perder, tá? O Flamengo tem o melhor time, e com o time eu quero dizer os melhores 11 que entram em campo ali, os titulares. O Flamengo tem o melhor elenco, e com o elenco eu digo o todo, tá? Os 11 com os reservas, toda aquela equipe ali, tudo isso contra o elenco. Tem o melhor também. Tem o melhor também. Melhor administração. Aí tem gente que vai falar da administração do Palmeiras. Mas o Flamengo hoje pode se considerar um clube sustentável. Hoje o Flamengo pode se considerar sustentável.
Então, eu acredito que a melhor administração, embora a Leila faça um trabalho excepcional no Palmeiras, eu acredito que a melhor administração seja a administração do Flamengo. Porque o Flamengo, hoje, o Flamengo, cara, é disparado o melhor elenco da América do Sul, o melhor time da América do Sul. A melhor administração vai ter ali uns que acham que é Flamengo, outros que acham que é Palmeiras, aí pode ter uma questão de concordância ali. Mas de resto, não tem como você argumentar contra. Tá? Não tem como. Hoje você não tem como se falar, tem um elenco que é melhor que o Flamengo. Qual que é? Não tem. Tem um time que também não tem. Tá? E o que me deixa um pouco até incomodado é que parece que a mídia percebeu isso agora. Parece que nesse jogo contra o Internacional, que o Flamengo dominou o jogo, parecia um jogo treino ali para o Flamengo, e com todo respeito ao Inter, tá? Parece que eles só perceberam esse Flamengo agora, só que esse Flamengo existe há muito tempo. Há muito tempo. No mínimo aí, umas 2 temporadas. Só que essa é a questão. Quando esse time está 100%, quando os jogadores estão no seu melhor, cara, é difícil parar o Flamengo. É difícil e vai continuar sendo difícil. Um ou outro time pode conseguir, por uma questão de circunstâncias, tá? Mas, no geral, esquece. Esquece. O nível técnico do Flamengo é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E eu falo, não é de hoje. Eu falo, não é de agora. Desde quando eu criei o canal, e estende ao outro canal, pega os outros vídeos, você vai ver eu falar do Flamengo. Eu sempre falo, gente. É difícil você parar o Flamengo. Todos os times, 100% do Flamengo, 100%. Todos os times, se tiverem 100%, já é difícil. Mas o Flamengo, quando o Flamengo, cara, foi um baita jogo. E eu acredito que o resultado foi até menor do que se esperava pela qualidade técnica. Tá? Foi até menor. O prejuízo poderia ter sido maior. Fato é que, para mim, o Flamengo chega favoritaço. Favoritaço. A gente sabe que quando você tem um jogo contra um time argentino, as coisas se complicam. As coisas se complicam porque tem outros fatores. Mas falando de elenco, de time, de qualidade, o Flamengo é disparado o melhor da América do Sul. E aí pinta a questão. O Flamengo seria ali o novo time europeu no futebol brasileiro? Aí, ou seja, no futebol sul-americano, aí eu acho que é um pouquinho pretensioso, tá? O Flamengo tem qualidade técnica, tem muita. O Flamengo tem elenco, tem time, administração boa, mas não acredito que seja aí um time europeu no time. Eu acredito que tem muito para evoluir ainda. Em uma questão de cenário, você pode falar, mas o Flamengo meteu 3 no Chelsea. Não sei, questão de... São circunstâncias, tá? São circunstâncias pontuais. Mas eu acredito que o Flamengo, embora seja o melhor elenco da América do Sul, não acredito que o Flamengo suportaria jogar, sei lá, uma Premier League. Então não acredito que jogaria, que competiria em um ou outro jogo, sim, porque são circunstâncias pontuais, mas a nível de disputar de verdade, pau a pau, não acredito que não. Então acredito que tem um caminho, o futebol brasileiro está evoluindo muito rápido, está se desenvolvendo muito rápido. De uns 4 anos para cá, cara, é um salto, que impressiona bastante. Então eu acredito que o futebol brasileiro vai continuar se evoluindo, vai continuar crescendo, e a tendência é que uma hora ou outra a gente chega ali perto de brigar assim, com times de segunda prateleira ali da Europa. Porque de primeiro eu acredito que é difícil, porque se o futebol brasileiro evolui, lá fora também evolui também muito, muito rápido, muito rápido. A dinâmica é diferente, então assim, a gente tem uma coisa que atrapalha, que são os costumes, os vícios do futebol que a gente tem aqui que atrapalha. Arbitragem, nossa, é a pior disparada.
E até a educação dos jogadores também é uma coisa que difere. É, questão de catimba, a questão de fair play, a questão de antijogo, a questão de simular muito, a questão de tentar ludibriar a arbitragem a todo momento, isso, que a gente já tem uma arbitragem ruim, isso só piora. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que melhorar no nosso futebol para poder chegar ao nível de falar, a gente tem um novo time europeu no futebol brasileiro. Eu acho que vai muito além do campo, tá? Mais ainda além do campo do que dentro de campo. Eu acredito que a influência externa é muito maior do que dentro de campo ali. Mas para mim, o Flamengo é o favorito nas duas frentes, para mim. E eu já venho falando tem tempo. Campeonato Brasileiro e Libertadores, para mim, é favorito. Pode chegar no jogo e perder? Pode, como eu disse. São circunstâncias. Mas favorito é o Flamengo, cara. Favorito é o Flamengo. Então, assim, para quem gosta de futebol, é muito bom você ver isso. Eu gosto demais de futebol também. É ótimo eu ver um time como o Flamengo, que é um time que conseguiu, em, pode ser ali, 6 anos, talvez, nos últimos 6 anos, um salto gigantesco, assim como o Palmeiras também conseguiu. O Atlético teve um momento, mas não conseguiu manter, assim como o Botafogo também teve um momento, mas você vê que já a diferença de administração faz muita diferença na questão de administração e a gestão do grupo, ele faz muita diferença. Porque o Atlético teve ali um momento em 2020, 2021, né? E não manteve. Manteve. No outro ano já viu que chegou na final, chegou ali na final da Libertadores contra o Botafogo, mas no brasileiro, né, acabou que perdeu ali a mão. Beleza. Mas o Botafogo também foi a mesma coisa. Só que o Flamengo e o Palmeiras vêm dividindo essa hegemonia muito bem. E os dois sempre chegando em cima, sempre chegando no topo, sempre brigando. Então eu acredito que o Flamengo é um clube, seria o clube modelo do futebol sul-americano, seria o Flamengo. Então, assim, parabéns ao Flamengo. Muito bom ver o time assim. Não sou flamenguista, mas sou um apreciador do futebol e isso para mim é muito bom mesmo. Like no vídeo e no mais é isso, cara. Se inscreve também, dá aquela moral. Curte o conteúdo também. E comentem embaixo, vocês concordam, discordam? Se tem algum time melhor administrado que o Flamengo, o Palmeiras é o Palmeiras, ou tem esse time, comentem aí, vamos interagir. No mais é isso. Papai Deus abençoe vocês e fui.